Graça e paz, amados irmãos. Chegamos à segunda parte do capítulo 15 do Evangelho segundo Marcos. Um trecho profundamente marcante, impactante, central para nós cristãos, pois relata a crucificação, a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo no início, fala de um homem chamado Simão, oriundo de uma cidade no norte da África chamada Cirene. Esse homem possivelmente era um prosélito, era um convertido ao judaísmo, que foi a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E aqui os soldados o obrigaram a ajudar Jesus. Jesus possivelmente vinha carregando, né? E chega nesse momento, eles forçam aquele homem a ajudar Jesus, que já devia estar muito debilitado, a carregar a cruz. Paulo faz menção, em Romanos 16:13, de Rufo, diz que é um eleito no Senhor, e chega a dizer que a sua mãe era como uma mãe para Paulo. E é possível que seja o mesmo Rufo aqui, que é filho de Simão. Então, há indícios, não há uma evidência definitiva, mas há fortes indícios de que Simão possa ter se convertido ao ver Cristo ali sofrendo, logo depois sendo crucificado, e depois ter visto Jesus ressuscitado, ou ter tomado conhecimento da sua ressurreição. E aí aqui parece que Marcos está querendo fazer uma ligação entre esse homem Simão, conhecido como Simão Cirineu, com a igreja de Roma. E é um contraste muito curioso com Simão Pedro, que disse que seria fiel a Jesus até a morte, e que aqui nós vemos que ele já tinha negado Jesus 3 vezes. E aí no versículo 22 diz que Jesus é levado ao Gólgota. O Gólgota quer dizer lugar da caveira, como está aqui mesmo na Bíblia. E esse lugar recebeu esse nome ou porque tinha uma forma de caveira, você olhando de longe parecia mesmo uma caveira, ou então por ser um lugar habitual de execuções. Esse lugar, o Gólgota, ficava na estrada principal de acesso a Jerusalém, pois os romanos sempre escolhiam a via pública mais movimentada para que as execuções servissem de advertências a todos. Então era um espetáculo terrível, mórbido, de pessoas penduradas morrendo numa cruz, numa estrada principal, servindo como um alerta do Império para aqueles que porventura quisessem se insurgir contra o Império Romano. E aí continua o relato e diz que deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E aí não fica muito claro porque alguns dizem que a mirra, que essa mistura era um narcótico e analgésico suave e que pudesse ter o intento de trazer algum alívio para Jesus. Mas no contexto do que está acontecendo ali, e nós temos uma alusão a esse momento em Salmos 69:21, que fala: puseram fel em minha comida e para matar a minha sede deram-me vinagre. É mais provável que seja mais um ato hostil, mais um ato de zombaria dos soldados. Mas sendo uma coisa, um ato de zombaria ou de busca de alívio, de uma forma ou de outra Jesus recusa aquilo, e o relato continua dizendo que ele foi crucificado, que dividiram as suas roupas, e diz que eram 9 da manhã quando o crucificaram. E colocaram uma placa sobre a cruz, isso era um certo hábito. E no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 20, o evangelista João nos revela que essa placa estava escrito Rei dos Judeus, em aramaico, que era a língua comum dos judeus, em latim e em grego. Então, numa língua que tinha um aspecto religioso para aquele grupo, no latim, que era a língua do império, uma língua que trazia todo o peso político daquele império, e o grego, que era a língua da sabedoria. E é curioso porque Jesus é crucificado e morre com essa placa de Rei dos Judeus em 3 diferentes línguas, parecendo aqui uma conjectura, não é uma afirmação, que ali estava apontando que Jesus era o rei sobre todas as dimensões da vida humana, sobre a dimensão política, sobre a dimensão religiosa, sobre a dimensão filosófica de sabedoria. E aí continua o relato, e nós vemos ali que Jesus é crucificado entre dois ladrões. Lucas vai nos detalhar um pouco melhor essa história belíssima, pois um deles se arrepende e pede a Jesus que esteja com ele após a sua morte, ao que Jesus aceita. E no versículo 28, Marcos cita Isaías 53:12, que é uma das nossas leituras complementares do dia de hoje, citando esse momento dramático em que o Messias sofredor, o servo sofredor de Deus, passaria. E aí vem uma série de relatos, irmãos, de insultos. Os que passavam lançavam insultos, diz o versículo 29.
zombando de Jesus, falando que ele destruiria o templo e reedificaria em 3 dias, mandando que ele descesse da cruz. Versículo 31 revela que os chefes dos sacerdotes e mestres da lei também estavam zombando de Jesus. E aqui você vê que também os crucificados com ele estavam insultando. E vemos lá em Lucas que um deles depois se arrepende dos seus pecados e clama a Jesus. Mas você vê que naquele momento terrível, Jesus estava sofrendo zombarias, insultos de todo tipo de pessoa, praticamente, que estava ali assistindo aquela trágica e terrível cena da crucificação do nosso Senhor. E aí, irmãos, chegamos ao momento em que Jesus, às 3 horas da tarde, brada em alta voz, citando o Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? É uma citação de um salmo triste, de um salmo em que o salmista se coloca diante de Deus, que aqui Jesus coloca isso. Alguns entendem que é porque Jesus estava ali recebendo o pecado da humanidade, e nesse momento houve alguma separação de Deus. É um trecho difícil, não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas mostra a angústia, a dificuldade que Jesus sentiu em meio a toda aquela circunstância terrível. E aí, caminhando mais um pouco, um deles diz, correu e bebeu uma esponja em vinagre, verso 36, e aqui o Grant Osborne diz que o vinagre de vinho era uma das bebidas prediletas dos pobres e dos soldados. E aí, novamente, a controvérsia se esse é um ato de misericórdia de um dos presentes ou mais um ato de zombaria dos soldados. Então aqui nós não sabemos se estavam zombando de Jesus ou se estavam tendo misericórdia dele. E aí nós vemos que logo na seguida, Jesus com alto brado expirou. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre essas falas de Jesus na cruz. E aí o versículo 38 fala algo muito curioso, que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo, ou seja, como de Deus para os homens. E aí eu sugiro que você vá ao estudo do capítulo 1, versículos 1 a 20, a primeira parte do capítulo 1 de Marcos, que lá eu falo que a palavra usada aqui, que o véu foi rasgada, é a mesma palavra grega usada para dizer que o céu foi rasgado quando do batismo de Jesus. E eu explico um pouquinho mais isso, eu sugiro que você ouça lá, mas mostrando algo muito interessante para refletirmos nesse trecho e conectando com o início do ministério de Jesus com o seu batismo. E no versículo 39 é uma afirmação muito importante, pois o centurião, quando ouve o brado de Jesus e vê que ele está morto, ele diz, realmente este homem era o Filho de Deus. Então essa palavra, essa expressão Filho de Deus é muito usada por Marcos, desde o capítulo 1 do seu evangelho, e nós vemos aqui que um centurião, ou seja, alguém que não fazia parte do povo judeu, do povo de Deus, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, aqui numa clara analogia de que, assim como eu falei no estudo de Marcos 1, o véu foi rasgado e nós temos assim livre acesso a Deus, também há um entendimento de que Deus está saindo do santuário e indo com a sua salvação para alcançar povos de todas as tribos, línguas e nações, ao que esse centurião representa de forma muito marcante. E já caminhando para o final do capítulo 15, vemos que algumas mulheres estavam observando de longe, e aqui eu chamo a atenção para como as mulheres foram ativas e foram importantes no ministério de Jesus, e como elas estavam sempre ali orbitando, servindo, como nós temos o relato dessas mulheres e outras nas páginas das Escrituras, mulheres que serviram ao Senhor e tiveram um valor muito grande ali no serviço, no ministério de Cristo, depois também no ministério da igreja, como auxiliares, como pessoas que serviram de forma muito intensa ao ministério cristão, mesmo sem ter necessariamente uma liderança, mas serviram intensamente aos propósitos do reino de Deus. E aí dos versículos 42 a 46, vemos um relato marcante também, porque José de Arimateia era um membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, diz o versículo 43, e ele foi corajosamente a Pilatos, numa atitude de coragem, e pediu o corpo de Jesus. Que se ele não fizesse isso, talvez o corpo de Jesus ficasse pendurado por mais um dia e viria o sábado, e talvez ele não pudesse ser retirado no sábado, e começaria a entrar num estado de decomposição. E esse homem teve a coragem de ir até lá, e então ele comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, colocou num sepulcro e fez rolar uma pedra sobre ele. E o versículo 47, mais uma vez, fala das mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de José, que viram onde o corpo de Jesus fora colocado.
E é para concluir esse relato tão marcante, irmãos, eu queria chamar a atenção de forma muito breve das palavras de Jesus na cruz, das 7 palavras que Cristo trouxe naquele momento tão terrível. Uma nós já vimos quando ele cita o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Em Lucas 23, 34, Jesus naquele momento, irmãos, imagina tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta injustiça caindo sobre o Filho de Deus. E ainda assim, em Lucas 23, 34, Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. No versículo 43, respondendo àquele ladrão da cruz que se arrepende, ele fala: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, a primeira palavra é uma palavra de clamor a Deus, meu Deus, meu Deus. Depois ele traz uma palavra, uma oração de perdão por aqueles que estavam o crucificando. Depois ele traz uma palavra de salvação para aquele que estava sendo crucificado junto com ele e que veio a se arrepender. Em João, capítulo 19, versículos 26 e 27, Jesus mesmo ali ele trava um diálogo com cuidado com a sua mãe, para que ela fosse cuidada pelo discípulo amado, que possivelmente era João. Então Jesus aqui traz uma palavra de cuidado, então uma palavra de salvação, uma palavra de perdão e agora uma palavra de cuidado para que aquela mulher não ficasse desamparada. No versículo 28 de João 19, Jesus fala que tem sede, então mostra toda a sua humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas ali ele está expressando toda a sua humanidade. Em Lucas 23, 46, Jesus fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mais uma vez orando e entregando sua vida a Deus. Em João 19:30 ele diz: está consumado. Então as palavras de Jesus na cruz são de alguém que mesmo sofrendo as dores mais terríveis que sequer podemos imaginar, ainda assim, no momento mais dramático, trouxe perdão, trouxe salvação, cuidado para com Maria, estava sofrendo a sua sede, pois sofria tudo aquilo, confiou em Deus até o fim, entregou a Ele o seu espírito e disse essas palavras que nos dão a garantia de que Deus estava no controle. Deus não perdeu o controle em momento nenhum de tudo que aconteceu, pois certamente houve uma ação dos líderes religiosos, uma autorização de Pilatos, mas sobretudo Deus já tinha programado que enviaria seu filho para morrer em nosso lugar e está consumado. Que essas palavras ecoem em nossos corações e nos tragam vida, arrependimento, e que possamos, como Jesus, perdoar uns aos outros e anunciar essa salvação que nos alcançou. Deus te abençoe.